Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande alegria que hoje Deus nos apresenta o seguinte tema: sede robustecidos pelo Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que vem a ser a palavra robustecidos? Vocês já se sentiram robustecidos? Eu tenho certeza que em alguma ocasião, em algum momento, na vida de cada um de vocês, vocês já se sentiram assim, não é mesmo? Fortes, vigorosos. Agora eu faço outra pergunta. E robustecidos no Espírito Santo de Deus, vocês já se sentiram assim? Ou passaram por uma situação em que vocês foram preenchidos, ou seja, robustecidos, fortes pela graça de Deus? Então, meus queridos irmãos e irmãs, é isso que Deus quer de nós nesta noite. Que nós tenhamos a humildade de pedir em cada instante de nossas vidas a presença do Teu Espírito no meio de nós, ou seja, dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. E para que possamos aprofundar ainda mais este tema, eu convido vocês a pegarem a palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vou repetir novamente. Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra: para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é isso, meus irmãos. É isso que Deus quer e espera de cada um de nós. Infelizmente, nós vivemos no mundo, em uma sociedade em que as pessoas se preocupam muito com a aparência. Ou seja, se preocupam muito com a casca. Na realidade, Deus não quer que sejamos relaxados com o nosso corpo. Porque o nosso corpo, meus irmãos, é templo de Deus. Deus nos quer ver felizes, belos, de boa aparência. Mas não é só isso. Que nós nos preocupemos mais a cada dia com o nosso interior. Não é verdade? Que nós nos preocupemos mais em estarmos mais próximos de Deus a cada instante de nossa vida. Que nós possamos ter essa sede de Deus, a presença viva de Deus dentro de cada um de nós. É isso que Deus quer que almejemos a cada instante de nossas vidas. E para que possamos aprofundar um pouquinho mais essa palavra, um pouquinho mais adiante, no versículo 20, está escrito o seguinte: aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Ou seja, nesse versículo, Jesus está convidando, ele está praticamente que implorando a cada um de nós, a começar por mim, que nós tenhamos essa sede, que nós tenhamos
discernimento em saber que Deus é infinitamente mais, ou seja, que Ele faz mais do que nós possamos acreditar que Ele faça. É isso, meus irmãos, que muitas das vezes nós não sabemos o que pedir para Deus, não é verdade? Em nossas orações, muitas das vezes, nós pedimos a Deus coisas tão supérfluas, não é verdade? E nós esquecemos de pedir o quê? A presença do Espírito Santo no nosso interior. A partir do momento que nós estamos em estado de graça, na presença de Deus, nós temos o discernimento de saber pedir a Ele tudo aquilo que convém e não aquilo que não nos convém. Por incrível que pareça, ontem eu assistindo um noticiário e foi falado a respeito do Monsenhor Jonas Habib, a experiência pelo qual ele teve, a primeira experiência profunda que ele teve com o Espírito Santo de Deus. E segundo o seu depoimento, em uma noite aonde o Espírito Santo se manifestou nele, foi o momento em que ele sentiu uma força muito grande no seu interior. E ele começou a orar, a rezar em línguas e ficou praticamente a noite inteira rezando, orando em línguas. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a experiência? Jesus, nesse momento, ele está fazendo que nós possamos ter uma reflexão. Em que momento de nossas vidas nós nos sentimos preenchidos com o teu Espírito? Eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu tive uma grande experiência com o Espírito Santo de Deus justamente no ano de 2013. Em 2013, eu estava participando de um encontro de cura e libertação para mulheres e que o pregador, o servo que estava administrando naquele momento, ele disse o seguinte: eu vou fazer uma oração neste momento e muitos de vocês, muitas, que no caso eram só mulheres, muitas de vocês irão adormecer no Espírito Santo de Deus. E algumas de vocês irão lembrar de fatos que ocorreram em suas vidas. E foi o que realmente aconteceu comigo, meus irmãos. Eu adormeci no Espírito e no momento que eu estava deitada ali no chão, veio uma cena muito forte. No momento eu não entendi o porquê Deus estava me mostrando aquilo. No momento em que eu adormeci, me veio uma situação em que estava eu, a minha mãe e a minha irmã em casa. E a minha mãe, coitada, assim, preocupada com as finanças. Então ela achava que, pelo fato de eu estar namorando, eu deveria engravidar logo para sair de casa logo. Esse era o pensamento da minha mãe. E nesse momento a minha mãe virou para mim e falou assim: você não presta nem para ficar grávida. E a minha irmã do lado ria muito de mim, da minha mãe ter falado aquilo para mim. E na hora, meus irmãos, eu não entendi. Eu pensei, nossa, mas por quê? Por que Deus está me mostrando isso? Aí passou esse momento de oração, eu fui conversar com o pregador e falei, olha, aconteceu isso, 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 no momento que eu estava adormecida. Ele virou para mim, colocou as suas mãos em minha testa e disse o seguinte: perdoa sua mãe neste momento.
ela não sabia o que estava dizendo para você. E eu rezava, meus irmãos, eu rezava e ele reza mais alto, reza mais forte. Eu tenho certeza que neste momento Deus me fez lembrar desse fato, porque algum de vocês está precisando muito dessa graça. Ou seja, quem que vocês estão precisando nesse dia, nesta noite, de perdoar? Porque muitas das vezes nós achamos que está tudo bem em nossas vidas. E não é bem assim. Então, meus irmãos, que neste momento eu convido vocês a colocarem a mão no coração de vocês e pedir para que o Espírito Santo ilumine cada um de nós. Que neste momento nós possamos ser embriagados com o Espírito Santo de Deus. A palavra mesmo nos diz, meus irmãos, inclusive em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E que neste momento, ainda com as mãos sobre o coração de vocês, que vocês possam aclamar, pedir ao Espírito Santo que invada o seu coração, que invada todo o seu ser, que sejamos preenchidos, robustecidos, que nós não possamos ter vergonha, meus irmãos, que nós não possamos ter vergonha de pedir isso a Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós nos ajoelhemos, nos prostemos, que pedimos a Ele que dê a cada um de nós o discernimento para o perdão. O Espírito Santo é que age neste momento. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos purifica, é Ele que faz com que sejamos pessoas cada vez melhores, a cada dia. E muitas das vezes, meus irmãos e irmãs, às vezes pensamos o seguinte: nossa, eu rezo tanto, eu peço tanto para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de mim e eu não sinto nada. Mas Deus está dizendo para cada um de nós: eu estou contigo, eu estou com você. Sou eu que te fortaleço naqueles momentos mais difíceis, naquela situação mais difícil que às vezes você acha que Deus está dizendo o seguinte, que muitas das vezes nós achamos que Ele esqueceu de nós, mas Ele não esquece. Ele não quer nos perder. Ele está ao nosso lado. Ele envia o seu Espírito para que sejamos iluminados, fortalecidos. E é isso, meus irmãos, que nós hoje possamos deitar e lembrar que nós somos prediletos de Deus. Deus se faz presente em cada situação, em cada detalhe em nossas vidas. Que nós possamos crer que o seu Espírito está sempre presente no meio de nós. E cabe a cada um de nós pedir para que estejamos sempre em graça através do teu Espírito. Amém?
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.